Graça e paz, família Bodantas e demais irmãos em Cristo Jesus. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma edição do seu PPP, Pergunte para o Pastor, hoje, sexta-feira, 14 de agosto. A pergunta da semana é: Pastor, houve um debate acirrado sobre o texto de Apocalipse 7:14, que alguns cristãos irão passar pela grande tribulação. Qual a sua opinião? Para uma melhor compreensão da pergunta, se faz necessário a leitura do texto de Apocalipse capítulo 7, de 9 a 16, que diz: Depois destas coisas, vi, e eis que grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, o louvor e a glória e a sabedoria, as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Meus irmãos, quando tratamos de temas escatológicos, percebemos que alguns deles estão intrinsecamente ligados, relacionados. Por exemplo, quando tratamos sobre a volta de Cristo, percebemos que assuntos ou temas como arrebatamento, milênio e grande tribulação estão interligados. Por esta razão, entendo que falar da grande tribulação se faz necessário relembrarmos um pouco sobre algumas linhas interpretativas sobre o milênio. Linhas essas que são os amilenistas, os pós-milenistas e os pré-milenistas. Inclusive falei dessas linhas interpretativas alguns PPPs atrás. Essas linhas interpretativas do milênio, meus irmãos, também se posicionam acerca do arrebatamento e da grande tribulação. Mas antes de relembrarmos o que defendem essas correntes, é preciso responder a seguinte pergunta: o que é a grande tribulação? A grande tribulação, meus irmãos, será um período do derramamento da ira de Deus sobre a terra, conforme encontramos em vários textos escatológicos, textos bíblicos escatológicos, e de uma forma especial
no livro de Apocalipse. Em Apocalipse se mencionam profeticamente, por meio de símbolos, quatro cavaleiros que representam males, os quais entrarão em cena logo após a abertura de 4 selos, conforme Apocalipse capítulo 6, de 1 a 8. Depois da abertura desses 4 selos, haverá a abertura de mais 3 selos, onde os juízos de Deus se intensificarão, conforme Apocalipse capítulo 6, de 9 a 17. E a abertura, meus irmãos, do último selo trará mais juízos por meio de 7 trombetas. 7 trombetas que serão tocadas por anjos, conforme os capítulos 8 a 11 de Apocalipse. Finalmente, 7 taças da ira de Deus serão derramadas sobre a terra, conforme os capítulos 15 e 16 de Apocalipse. Sendo que, meus irmãos, a última taça será a pior de todas, conforme Apocalipse 16, de 17 a 21. A grande tribulação terá a duração de um período de 7 anos. No livro de Apocalipse vemos claramente a metade do período tribulacional, no capítulo 11, verso 3, e no capítulo 13, verso 5. Todos esses 2 versos mencionam 1260 dias, ou 3 anos e meio. Lá em Apocalipse 13, 5, menciona 42 meses. Então, se você multiplica 42 meses vezes 30 dias, você obterá 1260 dias, fazendo assim também 3 anos e meio. Após essa rápida apresentação ou compreensão do que é a grande tribulação, vejamos o que dizem as linhas interpretativas sobre o milênio, o arrebatamento e, consequentemente, sobre a grande tribulação. Os amilenistas e os pós-milenistas defendem que o arrebatamento da igreja ocorrerá no final do milênio e simultâneo com a vinda de Cristo. Então, todas essas 2 linhas creem que os cristãos não passarão pela tribulação. Já os pré-milenistas, eles estão subdivididos em 4 pontos de vista. O primeiro ponto de vista dentro do pré-milenismo é o que se chama o pré-milenismo pré-tribulacional, que defendem que o arrebatamento da igreja, isto é, a vinda do Senhor Jesus nos ares para os seus santos, ocorrerá apenas antes que comece, melhor dizendo, o período de 7 anos da tribulação. Então, dentro desse ponto de vista entre os pré-milenistas, a igreja não passará pela tribulação. Já o segundo ponto de vista dentro dos pré-milenistas, isto é, os pré-milenistas mesotribulacional, defendem o arrebatamento da igreja. Esse arrebatamento da igreja ocorrerá depois de transcorridos os 3 primeiros anos e meio da tribulação. Para eles, a última trombeta, mencionada em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, é justamente a 7ª trombeta, citada lá em Apocalipse capítulo 11, verso 15, trombeta essa que soará na metade da tribulação. A grande tribulação, nesta visão, neste ponto de vista, é composta apenas dos últimos 3 anos e meio da 70ª semana da profecia de Daniel,
onde nós encontramos no livro de Daniel, capítulo 9, dos versos 24 a 27, onde também encontramos a promessa da libertação da igreja, que só se aplicará nesse período. Apocalipse 11, verso 2, Apocalipse 12, verso 6. Então, para os pré-milenistas mesotribulacional, o arrebatamento da igreja ocorrerá no final da metade da grande tribulação. Eles dividem o seguinte: primeiro haverá o período de tribulação, 3 anos e meio, e depois a grande tribulação nos 3 últimos anos e meio, tá certo? Então, na metade dos 7 anos, a igreja será arrebatada. Então, não passará pela grande tribulação, passará sim apenas pela tribulação. Para os pré-milenistas pós-tribulacional, o arrebatamento ocorrerá no final da tribulação. Para esse ponto de vista, entre os pré-milenistas, os cristãos permanecerão na terra durante todo o período tribulacional. Nesse período da ira de Deus, também significará a proteção sobrenatural do Senhor sobre os crentes no período da tribulação. E dentro desse ponto de vista, eles citam como exemplo o período que os hebreus passaram no Egito, naquele período das 10 pragas, onde o povo de Deus não fora atingido pelas pragas, quer dizer, não sofreram as consequências dos efeitos das pragas. Então, nesse ponto de vista, chamado pós-tribulacional, dentro dos pré-milenistas, eles creem que os cristãos permanecerão na terra no período tribulacional, mas não sofrerão os efeitos, isto é, não sofrerão os efeitos dessa ira de Deus derramada sobre a terra. Mas os pré-milenistas também possuem um quarto ponto de vista, onde defende que o arrebatamento da igreja ele será parcial e que somente os crentes considerados dignos serão arrebatados antes que a ira de Deus seja derramada sobre a terra. Os que não tiveram sido fiéis ao Senhor, os cristãos, evidentemente, permanecerão na terra e sofrerão os efeitos da grande tribulação. Então, respondendo após relembrarmos essas linhas interpretativas do milênio, arrebatamento e, consequentemente, da grande tribulação, vamos responder a pergunta da semana que diz: sobre o Apocalipse 7,14, que alguns cristãos irão passar pela grande tribulação, qual a sua opinião? Como vocês perceberam, o autor da pergunta já diz que os cristãos passarão pela tribulação. E ele perguntou, evidentemente, a minha opinião. Particularmente, como vocês têm assistido nos PPPs, eu evito expor a minha própria opinião, mas não me esquivo, evidentemente, em responder quando assim sou especificamente solicitado. Isso porque, meus irmãos, entendo que a teologia é algo dinâmico e não estático. Além do que, também existe a revelação progressiva dentro da teologia. Mas respondendo à pergunta sobre a minha opinião, eu creio que o arrebatamento da igreja ocorrerá no final do milênio e simultâneo com a segunda vinda de Cristo. Só que, na minha opinião, será um arrebatamento parcial, isto é, apenas os crentes fiéis, aqueles que foram vigilantes, que estão preparados para a vinda do Senhor, eles serão arrebatados antes do derramamento da ira de Deus sobre a terra. Então, esses cristãos não passarão
pela tribulação ou pela grande tribulação, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10 e capítulo 5, de 3 a 9. Então, meus irmãos, eu creio também que aqueles cristãos que não foram fiéis, isto é, não foram vigilantes, eles terão uma nova oportunidade de se arrependerem, de buscarem ao Senhor nesse período tribulacional. Por isso entendo lá que Apocalipse 7,14, quando fala sobre aqueles que vieram da grande tribulação, é justamente esses que tiveram essa oportunidade de se arrependerem e de realmente se prepararem para estarem eternamente na presença do Senhor, nosso Deus.